Olá pessoal, eu sou José Almeida Júnior, escritor. O tema do vídeo de hoje é 1964, golpe ou revolução? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, para não perderem nenhum vídeo. Deixem também aqui a sua curtida e compartilhem também o vídeo nas redes sociais. Há alguns anos se iniciou no Brasil um revisionismo histórico para defender que o que houve em 1964 foi uma revolução e não um golpe. Essa tese de revolução sempre foi defendida no meio militar, mas ganha cada vez mais força entre os civis, principalmente depois dessa onda de neoconservadorismo crescente no Brasil e depois também das eleições de Jair Bolsonaro, que nunca escondeu, que sempre defendeu o golpe. E recentemente mandou que se comemorasse o golpe de 1964. Essas pessoas acreditam na existência de um mundo binário dos militares contra os comunistas e que os militares impediram a instalação de um comunismo no Brasil. E o pior é que dizem que essa suposta revolução foi uma defesa da democracia, sendo que os militares depuseram um presidente democraticamente eleito, o presidente civil, e implementaram uma ditadura militar de 21 anos. Parece até um mundo de George Orwell. No livro de 1984, o Ministério da Verdade era responsável por reescrever o passado e inventar as maiores mentiras. O Ministério do Amor era responsável pelas maiores atrocidades. Ou seja, as palavras significavam no mundo de George Orwell justamente o contrário do que realmente eram, Então a chamada Revolução Gloriosa Democrática de 1964, na verdade, foi uma ditadura que durou 21 anos, e uma ditadura que não foi dita branda, como dizem alguns. Há alguns anos eu venho estudando o que aconteceu entre março e abril de 1964. Eu estou escrevendo um livro que se passa nesse período pré-golpe, um romance histórico. Depois desse período que eu estou lendo livros, trabalhos acadêmicos, jornais da época, documentos, enfim, eu falo para vocês seguramente que o período entre março e abril de 1964 é muito mais complexo do que essas guerras imaginárias entre militares e comunistas. Pelos estudos que se tem hoje na historiografia, é possível afirmar que não havia uma ameaça concreta de instalação de comunismo no Brasil naquele momento. O Partido Comunista Brasileiro, liderado por Luiz Carlos Prestes, já tinha se posicionado pelo caminho da via democrática, inclusive ele era muito criticado por isso, por ser conciliador. Prestes estava muito mais preocupado com a legalização do partido do que fazer uma revolução, E não havia nenhum registro histórico de que o PSB tivesse articulando alguma revolução, alguma guerrilha naquele momento. Além do mais, o PCB não tinha grandes penetrações de massas, nem nas Forças Armadas. Nos idos de março de 64, as figuras mais importantes das esquerdas eram Leonel Brizola e o próprio Jango, que tinham muito mais apelo popular do que os próprios comunistas. As pessoas também se confundem ao afirmar que Jango e Brizola eram comunistas. Isso aí é um profundo desconhecimento histórico. Ambos eram herdeiros do trabalhismo de Getúlio Vargas. É lógico que há muita diferença entre Brizola e Jango. Brizola muito mais contestador, muito mais altivo do que Jango, um conciliador. Jango era um fazendeiro rico do Rio Grande do Sul. Brizola tem vários registros dele criticando os comunistas, ou seja, ambos eram nacionalistas, mas defendiam apenas um capitalismo mais humanizado, e não o comunismo. A grande bandeira das esquerdas na época eram as reformas de base. As reformas não pretendiam tornar o Brasil num país comunista, tanto que todas aquelas reformas pretendidas na época, quase todas foram incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro hoje, principalmente depois da Constituição de 88. Só para citar um exemplo, a reforma agrária. A proposta na época de Jango era que reformar a Constituição para que retirasse a exigência prévia de indenização aos latifundiários, e substituísse a indenização prévia por indenização através de títulos da dívida pública,
que é o que acontece hoje na Constituição Federal, né? Então, assim, não tinha nada de revolucionário, era apenas um reformismo, né? As reformas incluíam também voto dos analfabetos, que hoje são admitidos, né? A possibilidade de sargentos e marinheiros participarem do processo eleitoral, a extensão dos direitos trabalhistas do trabalhador urbano para o trabalhador rural, ou seja, as reformas de base não iriam transformar o Brasil num país comunista, né? Era apenas um reformismo, né? Que direcionava o Brasil um pouco mais à esquerda. Outra afirmação dos que defendem que não foi um golpe, mas uma revolução, é que a suposta revolução foi precedida de um grande apelo popular. É fato que as marchas da família com Deus pela liberdade mobilizaram um grande setor da sociedade, especialmente as classes médias, né? As marchas foram estimuladas por setores da Igreja Católica, por empresários e também por políticos locais, como Adhemar de Barros, em São Paulo, mobilizou aquela grande marcha por Deus pela família. Mas o que muitos não sabem é que Jango também tinha uma grande popularidade, né? Principalmente entre os trabalhadores. Pela Constituição de 45, as eleições de vice e de presidente eram separadas, ou seja, o eleitor poderia votar num candidato a presidente e em vice de uma coligação e o vice de outra coligação. Quando Jango foi eleito vice-presidente em 1955, ele teve mais votos do que Juscelino Kubitschek. Nas eleições de 1960, ele foi eleito novamente vice-presidente com uma votação expressiva, tanto que ele ganhou do candidato a vice da coligação de Jânio Quadros, ou seja, o eleitor colocou Jânio Quadros de uma coligação e Jango Goulart de outra. Em março de 1964, o Ibope fez uma pesquisa e perguntou se os eleitores votariam em Jango se ele pudesse se candidatar à reeleição, o que não era permitido pela Constituição na época. E para surpresa de muitos, Jango ganharia as eleições, segundo o Ibope, na maior parte das capitais. Ele ganharia no Rio de Janeiro, em Salvador, em Fortaleza, Porto Alegre, Recife, e mesmo nas cidades em que ele perdia as eleições, era por uma margem muito pequena, né? Então tudo isso mostra que Jango tinha sim muita popularidade. E as reformas de base defendidas por Jango também eram aprovadas pela maioria da população, segundo pesquisa também do Ibope. O argumento utilizado por parte dos parlamentares e referendado pelo então presidente do STF de que Jango teria deixado o Brasil sem aprovação do Congresso Nacional é uma afirmação também falsa, né? No momento em que o senador Auro de Moura Andrade declarou vaga à presidência da República, Jango tinha acabado de chegar em Porto Alegre, né? Ele tinha vindo de Brasília, portanto a declaração de vacância pelo presidente do Senado foi legal, foi inconstitucional. O próprio Senado Federal, anos depois, reconheceu isso, né? Que houve ali um erro, que a sessão conduzida por Auro de Moura Andrade foi inconstitucional, foi ilegal. Então, o que aconteceu em 1º de abril de 1960 foi um golpe, né? Tanto do vista político, já que não havia essa ameaça, essa ameaça concreta de chegada do comunismo no Brasil, como também do ponto de vista jurídico, né? Já que o processo de vacância da presidência da República foi inconstitucional. Pessoal, o golpe de 64 é um tema bastante complexo. Eu acho que para entender o que houve naqueles idos de março, temos que retroceder às eleições de 1960, temos que retroceder à renúncia de Jânio Quadros, à campanha da legalidade de Brizola, a questão do parlamentarismo que foi implementado naquele momento, a campanha que foi feita por institutos como IPES e IBAD para minar o governo Jango, enfim. Por isso que eu resolvi escrever meu novo romance ambientado nesse período, entre 1960 e 1964, para compreender melhor o clima de polarização existente na época, né? E os reflexos daquilo tudo na vida das pessoas comuns. Esse vídeo foi de apenas algumas reflexões sobre esse termo golpe de 64. Há diversas outras questões, como a participação dos Estados Unidos, se o golpe foi no dia 31 de março ou 1º de abril, a participação de empresários, a participação de governadores como Magalhães Pinto, em Minas Gerais, e Carlos Lacerda, aí no Rio de Janeiro. Mas esses são temas para outros vídeos. Pessoal, eu quero saber o que é que vocês acharam, o que houve naquele 1º de abril de 1964, se foi golpe ou revolução. Deixem as respostas aqui nos comentários.
Eu quero pedir também para que vocês se inscrevam no canal, para quem ainda não é inscrito, deixem a sua curtida, compartilhem os vídeos também nas redes sociais, ajudem o canal a crescer. Enfim, obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.